Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista contemporânea, e aqui é o canal Preocupações de Mãe. E hoje o assunto é muito legal. A gente vai falar sobre nutrição, alimentação e obesidade. Não é bom esse tema? É um tema super atual. Então, antes de começar, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães, muitas crianças e muitos adolescentes. Então, vamos ouvir? Vem para cá, podcast Preocupações de Mãe. Gente, o gosto pela comida começa muito antes da primeira papinha. Já na gestação, nos primeiros dias do bebê, você já começa a fazer essa seleção, você já começa a ensinar o seu bebê a comer. É sim, sabe? O líquido amniótico permite isso. Aquilo que você come passa pelo líquido amniótico e chega até o bebê. Ele já vai criando essa memória gustativa, vai se adaptando a alguns gostos. E é sobre isso que a gente vai falar. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito especial que sabe muito sobre isso. Vamos falar sobre todas essas questões? Então, só que antes de eu começar, a gente vai pedir para que você se apresente. Fale de você, do seu caminho, de tudo aquilo que você conhece dessa área. Tá ótimo. Muito obrigada, Esther, pelo convite. Eu sou Amanda Braga, sou nutricionista materno-infantil, então hoje eu atuo só com gestantes e crianças, né, desde o bebezinho até a adolescência. E, assim, acho que esse é um assunto que é muito importante de ser falado, porque a gente está falando sobre prevenção, né? Quando a gente... Lógico, no momento que a gente já tem alguma questão ali de saúde que a gente precisa cuidar, a gente vai tratar daquilo também. Mas se a gente consegue se adiantar e começar desde pequenininho com bons hábitos, trazendo ali uma alimentação e uma relação com a comida adequada, que seja prazeroso comer bem, né? Eu acho que o segredo para a gente ter uma alimentação saudável é que a gente tenha prazer em ter essa alimentação saudável, e isso começa na infância. E vai se estendendo da infância para a adolescência, para a vida adulta, até idoso, enfim. Então, essa relação com a comida começa desde o início ali, né? Como você falou, desde a gestação, inclusive, e pode ser levada ao longo da vida também. Acho que a gente encontra muitos desafios nesse caminho, tanto por conta de questão cultural mesmo, assim, No Brasil, a gente até tem sorte, tá? Porque a nossa cultura alimentar, além de ser muito rica, muitas vezes tem uma qualidade boa ali também, né? Mas os desafios vão aparecendo ali em relação ao hábito de cada família, da própria relação que a gente teve, né? Quando a nossa mãe estava ensinando a gente Olha a comer lá, gente, também. eu tô falando que isso aqui é muito anterior, né? É muito Vai anterior. desde a gestação, então a gente pode ir até antes, não é? Sim, Aqueles hábitos que os pais, mães trazem. com certeza. Sabe quando eu gosto quando você fala isso, que a gente tem uma riqueza dentro do... E é verdade, gente. A quantidade de alimentos, as possibilidades que a gente tem, a nossa culinária, ela é extremamente rica, né? Muito rica. Eu vou E explicar. assim, Só para eu te falar, Amanda, eu quando engravidei, eu sou vegetariana, né? Eu não... Só que quando eu engravidei, eu tive uma vontade absurda de comer feijoada. feijoada. E eu não comia carne de jeito nenhum. E a minha vontade era de comer o quê? Feijoada. E eu comi, viu? Sim. Comi à vontade. O nosso arroz com feijão é uma combinação riquíssima, que assim, em outros países muitas vezes a gente não vê essas combinações assim, né? E pode ter acontecido de que o seu corpo estava te falando, olha, estou precisando de mais nutrientes, principalmente ferro ali, ele também traz esses sinais. E o feijão é uma fonte muito rica de ferro também, né? Então, às vezes, ele trouxe essa vontade ali também por
uma necessidade sua. Talvez sim, eu tive trigêmeos, né? Então. Nossa, olha, a sua necessidade era grande, hein? Com um só, a necessidade de ferro na gestação já é bem grande. Com 3. Minha gestação foi de trigêmeos, então eu queria comer. Eu tinha fome, viu, Amanda? Tanto da proteína também, que é uma necessidade aumentada, que existe, né? Não é que não dá para ser gestante vegetariana, mas que a necessidade de proteína é maior. Então, a gente, para conseguir só com a proteína vegetal, às vezes é difícil, às vezes a gente tem que entrar com uma suplementação ali, para não entrar com a carne. Mas, enfim... Mas, às vezes, o nosso corpo mesmo traz esses desejos, né? Podem ter um porquê por trás ali também. Não é simplesmente só eu quis, eu só tive vontade. Não tem o desejo, não. Tem a necessidade, sim. Eu vejo isso muito claramente, né? E já que, né, Amanda, a gente vai trazendo isso de que os nossos hábitos alimentares, eles são moldados, e isso... Não é? Faz parte da nossa história, como ser humano, né? A gente vai tendo que fazer modificações, trazer outras formas de compreender o alimento, produzir, comer, né? O plantio, tudo isso a gente vê que tem uma mudança muito grande ao longo dos séculos, enfim. Então, de fato, é algo moldado. Sim. Como é que a gente faz para romper com hábitos que já são tão enraizados? Por que eu digo isso, né? Apesar de a gente ter essa riqueza, nós também temos uma quantidade de fast foods absurdos que entram na nossa rotina, no nosso dia a dia. Nós temos a necessidade, como mulheres, como mães, de agilizar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, às vezes, as pessoas falam, mas fazer uma comidinha básica é tão rápido para mim. Muitas vezes não é. Pelo nosso ritmo de vida, então, de certa forma, eu dou uma escapulida. De vez em quando, dou aquela fugidinha básica de comprar coisa pronta ou de, não é? Comer qualquer coisa, vamos embora, o que deu, deu. Então, são hábitos, são moldados. Como é que a gente faz para romper com aqueles que a gente tenha certeza de que não são saudáveis? Tá. Primeiro passo para a gente mudar hábito é uma decisão, né? E nem sempre a gente falar só, agora eu quero mudar, vai fazer... Aliás, nem sempre não. Se eu falo, eu quero mudar, isso não faz com que seja fácil mudar. Mas a gente precisa tomar essa decisão. E começar até a priorizar. Não necessariamente comprar comida fora, ou enfim, trazer, fazer ali vai trazer necessariamente um prejuízo para a nossa saúde. Muito pelo contrário, a gente pode usar estratégias para ajudar com isso. O negócio é fazer escolhas interessantes também, né? Ou então, às vezes, contar com para quem for possível, obviamente, mas com uma rede de apoio que vai te ajudar com isso. Pensar numa organização alimentar. Hoje eu acho que a base para a gente conseguir colocar isso em prática é a organização alimentar. Tanto no planejamento ali de o que eu vou comer em cada horário, em cada dia, né, em cada refeição e tudo mais, cada dia da semana, quanto na execução. Então, o que eu posso adiantar? Por exemplo, é muito comum que quando a gente vai fazer, eu vou comer qualquer coisa, né? Que é o que a gente vai assim, eu vou comer o que dá. O que a gente faz? Você é vegetariana, então imagino que seja pelo menos um arroz e um feijão ali, tipo a leguminosa, alguma coisa assim. Sim, a base, aliás, né? A base é essa. Essa, né? Muita gente vai pegar... Menos carboidrato, claro, é uma opção que você tem que... É obrigatório, porque se você se deixar levar, você vai comer, a grande maioria será em carboidratos. Sim. Então, você tem que... Eu sou muito disciplinada. É disciplinada? Eu sou disciplinada. Muita gente vai comer, sei lá, um arroz e uma carne. E o feijão já fica de lado, porque o feijão ainda é uma coisa que é um pouco mais difícil de cozinhar, mais demorada para cozinhar, né? E os coitados dos legumes, da salada, nem são lembrados, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, ou são lembrados quando a gente tá de dieta, né? Tô querendo emagrecer, sei lá, então vou comer legumes. Mas não, o legume tá ali para todos os dias, para saúde, não é só para quem tá querendo. Encher a barriga, né? E não é só para quem tá querendo fazer dieta, para quem tá querendo emagrecer, para todo mundo, né? Inclusive, a gente entra no assunto das crianças ali também, que muitas vezes as crianças têm essa resistência e a gente entende que é normal, criança não gosta de legumes. E não, gente, também é importante para eles terem
esses vegetais e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente pensa na organização disso ao longo né, tirar ali um tempinho e priorizar mesmo. Isso vai ter que ser uma escolha que vai ter que ser consciente de eu vou precisar pensar nisso e separar um tempo para organizar isso. Aí a gente consegue agilizar ao longo do dia. 12 dias, né? Então, eu consigo deixar as coisas mais adiantadas para que sim, aí eu consiga fazer uma refeição em poucos minutos no meu dia a dia. Que às vezes é até mais rápido do que pedir um delivery. Porque o delivery você ainda vai ter que esperar chegar, enfim. Mas, então, às vezes a gente consegue fazer organização para acelerar isso no dia a dia. Mas é um planejamento que precisa ser feito. É planejamento. E é interessante porque eu tenho por hábito, gente, isso é muito. E existe até um olhar meio estranho quando eu. Meu café da manhã tem alface, rúcula, tomate. O meu café da manhã tem legumes, tem verduras, tem tudo cru. Sim. E às vezes eu faço um lanche mesmo, um pão integral, ponho tudo isso dentro do pão e esse é meu café da manhã. Então, quando as pessoas falam assim, mas isso é café da manhã? É curioso, né? Por que você é obrigado a comer, né? Só pode comer legumes e verduras no almoço e na janta. Você pode comer a hora que você quiser. Não existe não regra. Existe regra, né? Mas aí a gente entra na questão de o que é hábito mesmo. Porque, por exemplo, isso eu falo muito até para os meus pacientes. Na minha família, a gente sempre teve almoço e jantar muito parecido. Comia comida mesmo no almoço e jantar. Tem algumas pessoas que têm hábito de comer mais lanche no jantar. Mas se eu vou comer uma coisa que é diferente, tipo, vou comer uma pizza, vou comer um hambúrguer, vou comer alguma coisa, é no jantar. No almoço, é comida. E pra mim é meio que sagrado ser a comida. Quando eu penso, sei lá, já aconteceu, de eu comer uma pizza na hora do almoço ali, a sensação que eu tenho é que, meu Deus, eu tô acabando com a minha saúde, que horror e tudo mais. E, na verdade, em teoria, lógico que eu não vou exagerar e comer pizza todos os dias na hora do almoço, nem no jantar, mas assim, em teoria, o mesmo problema que eu teria de comer no almoço, teria que ter no jantar. Mas no jantar eu cresci aprendendo que poderia ser substituído por uma pizza, por exemplo, eventualmente. No almoço, não. O almoço tinha que ser comida. Então, é muito do hábito. Quando você fala, eu coloco salada no meu café da manhã, é que a maioria das pessoas não tem esse hábito. De jeito nenhum. Né? Às vezes eu coloco no lanche. Eu gosto muito de colocar... Eu amo tomate. E aí eu gosto muito de colocar tomatinho pra recomendação do lanche ali. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu vou comer tomate no lanche. Eu falo, que delícia! Vai entrar... Ele vai substituir ali, no caso, a fruta, que normalmente colocaria no lanche ali. Mas você pode colocar um tomatinho, não tem problema nenhum. Pode colocar outro, um palitinho de cenoura, de pepino, que pode ser uma opção legal ali pra aquele lanche também. E aí, às vezes, causa essa estranheza. Exato. Mas é muito por conta do nosso hábito mesmo. Porque isso não é habitual, né? Não é comum pra gente. Quando a gente começa a pensar, incluir isso no nosso dia a dia, a gente pode perceber que é uma ótima opção. É mesmo. E que não tem problema nenhum. Nada. Não tem regra, né? Não pode comer alface de manhã. De manhã. Por que não pode comer alface de manhã? Sim, mas é alface, as pessoas inventam... alface a gente come com arroz. As pessoas inventam umas regras de vez em quando, sei lá, por exemplo, tem um monte de gente que fala, não pode comer carboidrato depois das 6 da tarde. Não existe regra para isso também, não. Em qualquer horário que você exagerar, não vai ser positivo. Exatamente. Mas não existe uma regra de não pode comer depois das 6 da tarde, até porque não pode. E até, não é, Amanda, para as pessoas que fazem dieta, aquelas pessoas que dizem assim, olha... Então, eu comi hoje a pizza, pronto, eu já engordei. E não é o dia, né? É a constância da situação, né? E você sabe que quando eu comecei a ter um olhar para uma alimentação mais saudável, isso já comecei já há um bom tempo, não é? Eu nunca comi tanto que nem quando eu passei a ter o cuidado com o peso e etc. Porque chega uma idade, por exemplo, eu tenho 60, né? Então, eu tenho que tomar cuidado dobrado, porque não funciona como antes. Sim. Não funciona mais. O corpo tem outra dinâmica, outro ritmo. E eu falava assim, não, eu não posso comer tudo isso de arroz, tudo isso. Pode sim. Quando a coisa é bem balanceada, você pode. E se você está escutando os seus sinais de saciedade, isso faz uma diferença gigantesca. Sem dúvida. Que é uma das coisas que é muito difícil pra gente, inclusive.
porque o que acontece é que a gente também foi ensinado desde pequenininho que a gente tem que raspar o prato, que a gente tem que comer de tudo, tem que comer tudo, né? Não é nem de tudo, é comer tudo que tá ali, que não pode ter desperdício. E lógico, a gente também não vai incentivar desperdício, mas a gente comer para além do que é necessário pra gente não é positivo, não é bom. E a gente vai aprendendo isso com o tempo e muitas vezes a gente deixa de escutar os nossos sinais. Só que muita gente pensa que para emagrecer, por exemplo, a gente vai precisar fazer uma dieta e passar fome. Muito pelo contrário. Exato. A gente vai incluir muita coisa boa ali, né? De nutriente, de alimentos naturais e tudo mais. Que muitas vezes vai fazer o meu prato é gigantesco. Eu como um grande volume ali. Se eu fosse comer, lógico, de guloseima, de coisa que não é interessante, isso não ia dar bom. Não ia ficar equilibrado. Mas como eu coloco ali bastante vegetal, bastante salada, crua, cozida, assado e tudo mais, ele faz um volume grande sem necessariamente estar a mais do que é necessário. E ainda assim, às vezes eu tô comendo e eu falo, nossa, acho que eu já comi o suficiente. Foi muito. E eu tenho que parar agora. Posso parar. Mas você sabe, daí a gente entra no campo da gestação, não é? Uhum. Perinatal, que eu gosto muito de entender tudo isso e ler e estudar sobre tudo isso, principalmente nesse contexto dos meus primeiros dias do bebê, porque essa é a minha linha, né? É esse o meu caminho na psicanálise, principalmente no cuidado da saúde mental. E ao mesmo tempo, eu gosto muito de olhar para essa mãe e falar assim, ela não está comendo porque ela está com fome, não tá. Uhum. Não é a fome, não é fome. Né? É uma grande ansiedade e uma outra informação, Amanda, que é muito constante e que é muito coisa de mãe, de vó, que diz assim, você precisa comer por 2, né? A frase do precisa comer por 2, veja, nós já temos uma necessidade muito grande, isso é inconsciente, de fazer com que o bebê sobreviva. Sim. Tanto durante a gestação, quanto durante a amamentação, porque isso faz parte da nossa natureza humana. A mulher, ela tem a necessidade de garantir a sobrevivência dessa criança. A forma mais eficaz de garantir a sobrevivência é o quê? Dando alimento. Sim. É o alimento. Então, essa informação de que você precisa comer por 2 está escondendo uma outra coisa, não é? Não é a quantidade, é a qualidade que você come por 2. Com certeza. Não funciona assim? Na gestação, a gente tem aumento das necessidades nutricionais, inclusive de energia. Só que a gente tem que lembrar que a gente está comendo por 2, considerando uma pessoa adulta e um bebezinho que às vezes tem 1 centímetro. Então, assim, a necessidade daquele bebezinho de 1 centímetro... Lógico, depois cresce, obviamente, né? Mas a necessidade daquela coisinha que ainda tá em formação ali não é a mesma de uma segunda pessoa adulta. Imagina. Né? Então... Mesmo com 6 meses, mesmo com 7 meses. Mesmo na hora de nascer. Mesmo quando nasceu. Exato. Assim, a necessidade não é a mesma de um adulto, né? Mesmo no momento do parto ali, vai ser uma necessidade diferente mesmo. Então, a gente vai entender isso. Então, o que a gente tem, pensando em gestante, é uma necessidade um pouquinho maior de calorias, sim, mas principalmente a gente tem necessidade maior de micronutrientes, de vitaminas, de minerais. E isso sim, a gente brincou do ferro ali. O ferro é uma coisa que aumenta muito na gestação, a necessidade. Porque o bebê precisa dele tanto para se desenvolver quanto para fazer as próprias reservas. A gente vai precisar de uma quantidade maior, uma quantidade ali adequada, né? Não é que precisa ser gigantesca a quantidade também, mas maior do que a da população em geral que não está grávida. De folato, de ácido fólico, que inclusive todo mundo suplementa. Lembra que o ácido fólico não trabalha sozinho, coitado. Ele sozinho não é suficiente. A gente tem que pensar em todo um conjunto de nutrientes ali. O ácido fólico está dentro de um conjunto de vitaminas que chama complexo B. E elas estão no complexo porque elas trabalham em conjunto mesmo. Então, se a gente tem um monte de ácido fólico, mas está faltando das outras, o ácido fólico não vai conseguir fazer o papel dele da maneira adequada.
né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a alimentação e não necessariamente que a gente vai precisar suplementar todos os nutrientes, embora na gestação a gente acaba suplementando boa parte deles porque a necessidade é maior também. Mas que cuidado que vem da alimentação também. Esses nutrientes estão nos alimentos, né? Estão ali, tanto nos cereais, nas proteínas, nas vegetais ali, nas frutas, e ter esse equilíbrio na alimentação faz toda a diferença já dentro do desenvolvimento do bebê na barriga. E aí, quando você fala desses primeiros 1000 dias, é aquele momento que é, assim, crucial que aquele bebê receba tudo que ele precisa, porque isso vai ter um impacto não só no nascimento. Há muito tempo, aliás, há pouco tempo atrás, a gente acreditava que o bebê estava protegido dentro da barriga e que nada ia acontecer, exatamente. Porque estava lá dentro e assim ia ficar. Mas não, hoje a gente sabe que o que acontece desde a gestação vai ter impacto não só para o bebê nascer bem, nascer saudável, mas também a longo prazo. A gente sabe que mulheres, por exemplo, tem estudos que mostram que mulheres que tiveram seus bebês na época da guerra, que aí tiveram privação de alimento por esse motivo, né? Claro. Tipo, era fora do Contexto de controle guerra, e tudo claro. mais. Tem maior risco o bebê que nasceu ali, quando adulto, tem maior risco de obesidade, de doenças crônicas. E o contrário também. Se ele recebe muito nutriente inadequado ali, o excesso de calorias, o excesso de açúcar, o excesso, né, de nutrientes ali, ele também vai ter maior risco de obesidade, de diabetes, de doenças crônicas. Então, quando a gente começa a pensar nisso de uma forma como a programação metabólica vai acontecendo, já desde... Hoje a gente fala, inclusive, em 1100 dias, né? 1100 dias. Que é desde antes de engravidar. Então, isso vai ter um impacto na saúde em qualquer momento da vida. Mesmo porque até para a introdução alimentar, né? Amanda, porque a hora que você... Se a gente fala de 1100 dias, a gente coloca aqui até o 2º ano de vida do bebê, né? Sim. Então, veja só, a hora que você começa com a introdução alimentar, hoje a gente percebe como a introdução alimentar, ela se ampliou, né? Hoje você pode dar, sim, ovo para criança, você pode dar camarão, comida japonesa. Então, e é até interessante para que já haja esse hábito com os alimentos. E, da mesma forma, se você trabalha com McDonald's, fast food gerais, né, batata frita e tudo aquilo que na verdade, é uma delícia. Você pode imaginar. Mas não dá pra gente exagerar, né? Mas a gente não pode exagerar. Então, também funciona dessa forma, né? Então, a introdução alimentar é um momento que traz essa memória gustativa que você já, né, desenvolve durante a gestação e, ao mesmo tempo, amplia o sabor, né? Sim. Amplia o sabor das coisas. Então, essa história de, meu filho não gosta, ele não gosta de nada. Sim, quando você deu? Eu dei uma vez. Eu sinto muito, mas uma vez é difícil. Não funciona dessa, né? Não funciona Sim. assim. Numa fase que a criança está em desenvolvimento, em crescimento, aprendendo, não vai ser na primeira vez que ele vai gostar de tudo. Pode Sim. até ser, mas não, né? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. E como você colocou, a obesidade é uma consequência de tudo aquilo que a gente acaba fazendo demais ou deixando de fazer, né? Com certeza. Eu gosto de falar que na introdução alimentar, o nosso objetivo principal é ensinar aquele bebê a gostar de comer. Porque, com alimentos saudáveis, claro, né? Porque é o momento, nessa idade ali de 6 meses, até uns 2 anos, o bebê está muito aberto para experiências. Conforme a criança cresce, ela vai ficando menos disposta a experimentar. Ela vai entendendo a vida de outra forma, né? Ela vai... Exato. Ali por volta dos 2 anos, é comum que tenha uma mudança de comportamento da criança, que ela está crescendo, ela está se entendendo como uma pessoinha, aquela pessoa que tem suas vontades, que gosta mais de uma coisa do que de outra. E aí é importante até entender que é o adulto que tem a responsabilidade de lidar com isso de uma maneira que seja assertiva para melhorar esse quadro. E muitas vezes, a gente, na hora do desespero, a gente vai fazendo coisas que vão reforçando um comportamento que não é legal.
Então, por exemplo, ele não comeu, então eu vou dar uma mamadeira para substituir. A criança vai aprendendo que isso ele nem acha que é um problema. Não. Ele só fala, que Realmente bom. não tem nem consciência, né? Exato. Ele só fala, que bom, eu posso tomar uma mamadeira que eu gosto mais. E que é muito mais fácil. Que é mais não tem que me fácil. esforçar nada. Exato. E aí, esses pequenos hábitos que a gente vai moldando desde pequenininho ali, e não só o hábito no sentido de o que eu ofereço ou o que eu deixo de oferecer, mas o como eu ofereço, o como eu me porto ali também. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, na família, a mãe, o pai estão reclamando que a criança não se senta na mesa para comer, que quer correr pela casa. E acontece, tá? Tem uma face da criança que eles não vão querer sentar muito mesmo, não. Exatamente. Mas tem ali. Só que quando a gente vai ver, a família também não tem o hábito de comer todo mundo junto. A família também não tem o hábito, às vezes tá assistindo televisão na hora que tá comendo, ou tá comendo correndo. E eu sei que tem muitas coisas que vão influenciar isso, né? Às vezes eu mesma tenho que comer correndo porque eu tenho alguma coisa, algum compromisso em seguida e tudo mais. Mas a gente pra pensar, peraí, como que eu tô fazendo também? Será que não tem o que eu tenho que melhorar para trazer como exemplo? Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente tem praticamente 4... Eu entro com o quinto, que é da organização alimentar que a gente falou. Tá. Mas são 4 pilares para alimentação infantil. O primeiro pilar é a rotina. Rotina para a criança é importantíssimo. Sem dúvida. Para alimentação, mais ainda. Porque se a criança não tem rotina na alimentação, ela come a hora que quiser, no momento que quiser. O que quiser. O cardápio ali que quiser, né? Ela vai... Primeiro que às vezes ela vai chegar na hora da refeição sem fome. É muito comum aparecer para mim falando, não quer comer, ele não come nada. A gente vai entendendo ali o que tá acontecendo. E na verdade tá comendo o dia inteiro, só que tá comendo... beliscando. Chega na hora do almoço, por exemplo, ele não quer comer a comida, o arroz, o feijão, né, ali. E aí, o pai fica preocupado porque não tá comendo. Então, rotina é uma coisa muito importante, é um dos pilares. O ambiente da refeição é extremamente importante. E aqui eu tô falando tanto o ambiente onde eu vou sentar, exatamente, como que eu vou estar, se vai ter ou não distração e coisas do tipo. Porque se tem também a distração, né? Se a gente põe uma tela na frente, a criança olha para a tela e nem sabe o que está comendo, está só engolindo aquilo que está vindo. E muita gente usa no desespero porque funciona. Porque, assim, a criança distraída não está prestando atenção, então ele come. Isso é ruim. E a gente também está falando de ambiente emocional. Quando a gente tem uma criança que está comendo com pressão, com gente forçando ele a comer, com aquele... às vezes não tem nem a pressão em si, mas aquele clima, tá todo mundo tenso, todo mundo irritado, todo mundo brigando. O momento da refeição tá virando uma guerra, tá ali. A gente também... Como é que a gente vai comer com prazer desse jeito? Não tem como. Não tem. Aí o terceiro pilar é a exposição repetida, que é o que você falou, não adianta oferecer uma vez. A gente tem que oferecer muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E muitas vezes a gente tem que aproximar essa criança antes de querer que ela coma. Porque às vezes a gente só pensa que só funcionou, a pessoa fala, não, funcionou aqui, ele comeu, só na hora que ele coloca dentro da boca. Mas antes dele colocar dentro da boca, a gente tem muitas etapas. Nossa, muitos passos que podem ser feitos. Muitos passos. E que eu costumo falar isso, vamos olhar cada vitóriazinha ali, ó. Às vezes a criança não comeu ainda aquele alimento, mas ela tá olhando, ela pegou, ela sentiu o cheiro, ela tem várias etapas até ela realmente resolver comer. Levar no mercado para comprar. Permitir que faça junto, que lave uma verdura, lave um legume, que prove... Que prove com os olhos, dizia minha mãe, né? A gente começa a comer pelos olhos. Ela falava, todo mundo come pelos olhos. Exatamente. É pelo olhar, né? Até mesmo, se a gente for pensar numa brincadeira, que às vezes não tem nada a ver com o momento da comida, mas que tá ali, sei lá, uma pintura que eu vou pintar um alimento, um brinquedo vai fazer com chocalho de arroz e feijão ali, que vai aproximando aquela criança daquele alimento. Isso faz parte da exposição repetida. Nossa, Amanda, você está falando uma coisa muito legal, sabe por quê? Hoje em dia a gente vê a importância das práticas integrativas dentro de todo o cuidado da saúde mental, das práticas integrativas dentro do conhecimento do indivíduo na sua, né, no seu todo. E eu sou arte-terapeuta, né? Então eu me formei em arte-terapia. Não que eu use a arte-terapia para tudo, mas em alguns momentos a arte-terapia é um recurso
muito, muito, muito importante para acessar aqueles lugares que muitas vezes, né, a fala não traz ou, né, o movimento não traz. Isso é um dos recursos que a gente usa pra caramba, ou seja, pintar o alimento, fazer o chacoalho, colar feijõezinhos, arrozinhos, né? Tudo isso a gente usa principalmente para crianças que têm seletividade alimentar. Exato. E ela vai tendo contato com algo que está ali, ó, na base primeira. Sim, porque para ela comer aquele alimento, ela precisa se sentir segura com aquele alimento. E não vai ser de um dia para o outro. Não vai mesmo. ser, eu, sei lá, nem lembro o que é uma cenoura na minha vida, mas de repente eu vou pegar aquilo ali e vou colocar na minha boca. Nem a gente, é que a gente entende o que é uma cenoura, por exemplo, mas uma sim. coisa Só que a nossa nova, uma coisa diferente. A nossa consciência em relação ao mundo é uma, né? Exato. Então, faz diferença. E o quarto pilar ali, o último, é o do exemplo. E não tem como fugir disso. A criança está inserida dentro de um contexto que ela vai ser influenciada de todas as formas. Então, se na família não temos um hábito legal, para qualquer uma dessas coisas, seja o que coloca no prato, o horário da refeição, o local que a gente come, enfim, né? Todas essas coisas, se dentro da família a gente tem essa questão que não está interessante ali também, a criança está inserida dentro desse contexto. E quando a gente traz isso para o mundo do adolescente, a gente tem um outro agravante, que são, sem dúvida, né? A dimensão social disso. Sim. Os amigos, o que comem, como comem, onde vão comer. E aí, né, há também essa pressão social do, nossa, você come isso? Essa fala do, nossa, você come isso? Como se isso fosse uma coisa tão... E é alimento, né? Não. Isso não é nada, é só alimento mesmo, né? Isso é clássico com o lanche da escola. Sem dúvida. Chega uma hora da vida que a criança não quer mais levar fruta para a escola, porque a fruta passa vergonha ali na hora de levar a fruta para a escola. E a gente tem muita influência ali. Até porque a competição é difícil, né? Opa! Vou competir uma banana com um salgadinho, com uma bolacha recheada. Enfim, até no sabor a competição é difícil. Gente, para mim também é difícil. Sim. Viu? Não pensa não. Eu sou adulta, eu sou nutricionista e eu adoro. Sabe, as pessoas falam assim, você gosta de vinho? Eu gosto sim. Sim. Eu sou alcoólatra por isso? Não, mas é um prazer que me dá. Sim. Da mesma forma como, assim, como é que você vai negar que o chocolate é uma coisa gostosa? Não tem como. Eu amo, eu sou uma formiga, tá? Eu adoro comer um docinho. Então. O que acontece é que a gente mais adulto, e olha lá, tá? Porque ainda assim é muito difícil pra gente. Mas a gente mais adulto, a gente tem um pouco mais de consciência, você de segura equilíbrio. a onda. De que eu não posso viver à base de brigadeiro, porque isso vai me fazer mal. Mas a criança e o adolescente não vão ter tanto essa consciência quanto a dimensão da importância disso. E muitas vezes, por exemplo, você estava falando ali do grupo social, da parte social, do grupo que eles da estão. Influência. Da influência. Às vezes eles querem se sentir aceitos nesse grupo. E a alimentação vai estar inserida dentro disso também. Porque a alimentação também, essa troca, você sentar com um amigo, essa questão social do sentar, do comer, do estar junto, isso também faz parte da vida, isso também é importante, Com né? certeza. Então, eu já me vi nessa situação de todo mundo comendo e eu ali, isso aqui eu não como, mas estar ali era importante. Sim, né? Com certeza. A gente chama isso de comer junto de comensalidade, né? Isso é extremamente importante e influencia muito a gente. Tanto pro bem, né, quanto pro mal ali, vamos dizer. Então, assim, se a gente tá num contexto de que tá todo mundo... Eu tenho até uma história curiosa de uma amiga minha que a gente estudou junto desde pequenininha, eu conheci ela com 10 anos. E aí, na nossa escola, isso a gente já é um pouco mais velha, acho que era, sei lá, uns 14, 15 anos, a gente tinha aula normal, de manhã, e à tarde tinha educação física, laboratório, no contraturno tinha algumas aulas. E aí, quando a gente tinha essas aulas, ela ia lá para minha casa almoçar, porque ela morava mais longe.
E aí, tranquilo, isso a gente fazia direto, a gente era super grudada, então no fim de semana eu ia pra casa dela, E enfim. tava tudo certo. Tava tudo certo. E aí, depois de muitos anos, a gente já, mais de 30, assim, ela virou pra mim e falou assim, Amanda, você sabia que eu fiquei pensando que você me livrou da seletividade alimentar? Aí eu falei, Olha que interessante. como assim, né? Tipo, por quê? Aí ela, porque eu ia pra sua casa no início e era desafiador pra mim. Porque vocês estavam comendo, e na minha casa a gente sempre comeu muitos vegetais, legumes, coisas variadas ali. Eu tenho bem umas frescurinhas na alimentação, tá? Né? Que eu como de tudo sem Ah, mas todo muita- mundo, Todo gente. Porque mundo, o a gente ser tem nossas humano, nós preferências. somos seres humanos. Se até o bebê, quando nasce, escolhe o seio que mama, não é? Porque todo ser humano vai fazer as suas escolhas também. Com certeza. E aí, aí ela falou assim, aí eu comecei, aí eu tinha vergonha de não pegar, porque tava todo mundo comendo. Ela falou assim, só que eu via vocês comendo tranquilos e bem, e parecia gostoso aquilo ali. E aí eu comecei a pegar meio que pra não passar vergonha na minha casa, então assim, a influência ali era essa, e eu percebi que podia ser gostoso. Que podia ser interessante, que tava ali. E aí ela falou, e aí hoje eu como várias coisas. E aí ela percebeu isso porque ela fez uma viagem ali com o pai dela e tal, e viu que ele não tava comendo quase nada. E ela falou assim, gente, ela parou pra pensar, né, como é que eu como isso aqui? E ela foi entendendo que foi influência ali. Da própria. Ela me citou, né, mas claro que tem Você sabe influência que de várias pessoas. na minha família isso aconteceu. Bom, na minha família, não, dentro da minha casa. Meu marido não come nenhum legume, nenhuma verdura, nunca. É arroz, feijão e carne. E eu não como carne, em hipótese nenhuma. Então, o cardápio dentro da minha casa é extremamente variado. Temos tudo ali dentro, tá tudo certo. E quando meus filhos eram pequenos, eu sempre fiz muita sopa com legumes, todos eles, aquela coisa toda. E um dia eu fazendo a sopa, eu falei, olha, filha, ela era pequena, eu vou bater essa sopa dessa vez, porque o Pedro, um dos gêmeos, não gosta de berinjela, então ele não pode ver a berinjela, tá bom? Não era o Pedro, era o pai, que não podia ver que tinha berinjela ali naquele... E aí eu falei para ele, então, a gente vai ficar quietinha aqui, fazer essa sopa, ó, sem contar para ninguém que tem berinjela. Putz, mas ela não teve dúvida, chegou na mesa e falou assim pro pai, sabe, pai, a gente não pode contar pro Pedro que tem berinjela, senão ele não vai comer, tá bom? Eu nunca mais vou esquecer o meu marido empurrando o prato assim, claro. Não vamos contar, mas ele me olhava com uma cara assim, quis me enganar, né? Porque eu tinha assim, o hábito de querer enganá-lo, porque ele era adulto. Mas, gente, não tem coisa mais horrorosa do mundo do que você querer enganar o filho com a comida. É uma traição completa. Exato. É uma traição completa. A gente pode enriquecer a comida com algumas coisas. Então, assim, por exemplo, uma das sugestões que eu dou... Isso depende de cada etapa, em cada criança ali, a gente vai vendo quando que a gente pode começar essas coisas, né? Mas uma das sugestões que eu dou, por exemplo, às vezes a gente começar incluindo um arroz com cenoura, por exemplo. E aí, a gente consegue... Assim, se a criança aceita aquele arroz com cenoura, a gente consegue começar a introduzir uma cenoura, um brócolis, um arroz com brócolis, alguma coisa assim. A gente consegue começar a introduzir isso na alimentação da criança, que ela vai entendendo, porque o objetivo ali no final é ela entender que, embora tenha a cenoura, ela ainda é gostoso, ela ainda consegue comer. Esse é o objetivo. Quando a gente esconde, quando é uma coisa que a criança não tem ideia de que tá ali, não tem efeito nenhum. Tudo bem, ela tá comendo, então pensando em nutriente, tá entrando ali. Mas a partir do momento que ela descobre o que é aquilo, não só ela para de comer, como ela se sente traída. E é exatamente. Você usou a palavra traição porque é real. Ela se sente traída, ela acaba com a confiança que ela tem em você, e aí, para ela experimentar qualquer outra coisa, vai ser muito mais difícil. Exato. Então, muitas vezes, é aquilo que eu falei, às vezes na hora do desespero, e aí não é nem o julgamento de, a gente fez isso, meu Deus, não, gente, a gente faz querendo acertar. Exato. Mas na hora do desespero, muitas vezes a gente vai fazer coisas que vão atrapalhar mais do que ajudar.
né? Então, é importante a gente entender também o que está por trás do que a gente está fazendo ali, quando uma criança tem uma dificuldade. Embora, sim, seja muito importante a gente trabalhar para melhorar essa dificuldade alimentar, essa seletividade, porque isso vai tendo impacto também, não só na saúde do corpo, na saúde física, que tem, claro, uma criança que come uma variedade muito pequena de alimentos, a gente está comendo sempre os mesmos nutrientes e está faltando outros nutrientes ali também. A gente tem impacto na saúde mental, na saúde emocional, sem dúvida, na saúde social. Exato. E tudo isso. E principalmente quando envolve a obesidade, porque a hora que você entra no campo da obesidade, principalmente o adolescente, cujo corpo é o cartão de visita, Exato. né? O adolescente vê no corpo esse cartão de visita, a hora que ele não se sente inserido por conta da obesidade, a gente vai ter problema. Amanda, é o nosso prazo. Já falamos bastante. Mas, Amanda, queria só que você finalizasse com isso, sabe? Falando sobre essa ideia da obesidade, dessa inserção social. Tá ótimo. Porque eu acho que a gente consegue finalizar de uma forma bem bacana, eu acho que é bem legal. E também, Amanda, poder falar, deixar aqui onde as pessoas podem encontrar a Amanda para conversar mais sobre isso, já que nosso tempo é curtinho. Poder conversar com a Amanda, ela tem muita coisa legal para trazer, muita informação bacana, e eu acho que tem tudo a ver. Tá ótimo. Assim, uma das coisas importantes da gente pensar na obesidade é que quanto antes a gente começa esse tratamento, melhor, né? Ainda mais a gente considerando criança e adolescente, porque a gente tem uma grande vantagem ali que eles estão em crescimento. Então, ao contrário do adulto, que não cresce mais em estatura, né? A gente pode ter um tratamento bem diferenciado para a obesidade infanto-juvenil ali também, né? E principalmente considerando criança e adolescente, mas não só, o adulto também, a gente tomar cuidado com a forma como isso é conduzido, porque isso vai ter um impacto gigantesco na autoestima que está sendo formada ali também, na relação com a comida, que a gente estava comentando, que vai passando inclusive de mãe para de família, né? De família para família. Então, assim, a gente está tratando ali de uma coisa que, se a gente não cuida da forma adequada, ou seja, o que eu não recomendo, né, principalmente para criança, para adolescente, uma restrição, uma proibição, um tratamento como forma de punição, do tipo, nossa, você está acima do peso, então você não pode fazer tal coisa, você tem que ser tratado de uma maneira diferente. Às vezes a gente vê, por exemplo, as famílias que a criança mais velha, sei lá, tá acima do peso. O mais novo, não. E aí, a comparação e o cardápio dos dois é diferente. E assim, primeiro que não faz nem sentido, porque a gente tá levando o mais novo, que às vezes não tá acima do peso, no momento tá lá também, né? E essa segregação, essa coisa que diferencia ali, vai atrapalhar muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma como é conduzido, pensando, lógico, em melhorar a saúde dessa criança, desse adolescente, mas sem trazer isso como um estigma. Isso é extremamente importante. E quanto antes a gente começa, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila ainda, porque conforme a criança cresce, se ela tá com o controle do ganho de peso adequado, ali se ela não tá ganhando, se ela tá crescendo mais do que ganhando peso, vamos dizer assim, naturalmente essa proporção de peso para a estatura vai melhorando, né? Então, ele vai emagrecendo sem necessariamente perder peso, sabe? E isso é muito interessante, tá? Amanda, muito obrigada. Onde a gente encontra a Amanda? Pode me encontrar lá no Instagram. Na falta de um, eu tenho 2, tá? Porque eu sou doida. Então, o meu Instagram, que eu falo mais voltado para gestação, é @amandabraga.nutri. E o meu Instagram voltado para as crianças é @olhaquemestacomendo, tudo junto. Ai, gente, que delícia, adorei, muito bom. E eu sou Esther Sartori, tô aqui no canal Preocupações de Mãe, mas também tô no Instagram, vamos lá, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vai visitar a gente, vai visitar a Amanda, sabe por quê? Porque mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Acabamos aqui, mas vai lá nos ouvir. Até mais, gente. Obrigada.